Eu estava passando aqui no Vale do Anhangabaú, como todo dia eu passo cedo, né? E eu estou aqui para contar com o maior número de pessoas. Eu acho que pode ser até um ato de superação, ou então daquilo de você procurar o que gosta, né? Então tudo começou assim. Eu sou o Lênin, né? A minha idade é 50 a mais. Eu estou numa idade que, quando eu resolvi fazer o que eu fiz, eu recebi algumas críticas, né? Que muitos falaram que eu não estava na idade, né? Para começar um empreendimento dessa natureza, já que envolvia quedas, por exemplo, e muitos ficaram preocupados porque falaram que na minha idade a recuperação demora mais, né? Então eu vou falar que eu comecei na patinação. Inclusive eu tenho um Instagram, né, que eu reuni as pessoas que eu conheci nesse trajeto e também foi uma forma que eu encontrei de registrar tanto o meu começo como as pessoas que eu encontrei no caminho, tipo os patinador, pessoas com idade mais avançada do que a minha, sendo que no tempo, quando eu comecei, eu já me considerava velho, mas aí eu vi que tinha gente com mais idade e que se dedicava melhor do que eu. E isso me trouxe mais vontade de continuar. Eu gostaria de contar apenas um pouco do começo, quando começou na pandemia, né? Quando a pandemia chegou, e já quase no final, em agosto de 2021, eu ainda estava preocupado, como todo mundo ficou, que a gente não sabia como ou o que a gente estava lidando, né? Então, eu fiz as minhas contas, eu falei, meu, para mim escapar desse vírus, eu vou ter que cuidar do meu corpo. Eu vou ter que ser mais saudável, eu vou ter que fazer exercício, eu vou ter que me alimentar melhor. Então foi um pressentimento que eu tive, eu falei, eu vou seguir desta maneira. E o Anhangabaú, no tempo, estava uma reforma assim meio polêmica, porque estavam fazendo reforma e a crítica era que estavam gastando muito. E eu não vou, por exemplo, esconder isso, porque eu também critiquei, né? Eu critiquei os montantes substanciais investidos nesse empreendimento, só que um dia eu passeando pelo Anhangabaú e eu vi aquelas pessoas fazendo exercício ao ar livre, né? Aí eu cheguei à conclusão que era melhor eu parar com as minhas críticas, porque aquilo nunca me levou a lugar nenhum, e aproveitar o ambiente do Anhangabaú. Aí foi aí que eu vendo as pessoas patinando, né? E eu falei, meu, é isso que eu quero, né? Aprender a patinar. Quando eu relatei isso, né, para os amigos, alguns criticaram, outros deram vazão, né, à minha vontade, né? E eu peguei, comprei o patins, fui aprendendo, né? E nessa jornada, né, eu fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo os patinadores, fui outras pessoas atrás de exercícios também, assim como eu. E hoje eu vejo que foi uma das coisas mais acertadas que eu fiz para mim depois de 2021. Nós estamos em 2024, então muita coisa aconteceu, né? O registro, eu tenho, inclusive, se vocês quiserem seguir, o nome é Anhangabaú Patins, né? Que é esse projeto da patinação. É um projeto que eu não ganho nada assim financeiramente, né? Eu ganho em satisfação, né? Em satisfação para mim de eu estar registrando tanto o meu desenvolvimento, a minha vontade, como o sonho das pessoas que também seguiram pelo meu mesmo caminho. E são pessoas diversas, com idades diversas, pessoas que têm patinadores, inclusive que está registrado na página, que tem de 4 anos a 80 anos, né? E esse meu projeto é para longo prazo, né? Porque
A patinação, ela tem muitos degraus. Eu vou falar degraus porque eu não estou encontrando a palavra correta, né? Vários estilos, né? E tem o slalom, que a pessoa fica treinando nos cones. Tem o patinador de praça, no caso, aquele que está aqui no Anhangabaú e não sai do Anhangabaú. E tem a modalidade urba, que é a modalidade das ruas. Eu estou aqui no Anhangabaú, daqui a pouco eu cismo, eu pego meu patins, eu vou para Barra Funda, eu vou para Paulista, eu vou andar para São Paulo. Então, essa modalidade é que me chamou a atenção, é aquilo que eu sigo, a modalidade de velocidade e de andar nas ruas, né? Então, é isso que eu quero, né? Que eu quero. Então, a longo prazo, o que é que eu quero no futuro? Como eu tenho mais de 50 anos, tem um grupo de patinação que se chama o Trio Maravilha, que é um grupo de velocidade de pessoas, vamos falar pessoas idosas, né? De 64 para cima. A pessoa que segue o piloto já tem 80 anos, o mais novo tem 64. Então, o meu sonho é quando eu chegar nessa idade, eu vou assumir o lugar de algum deles que parou. Porque normalmente o, o que tem mais idade, que está com 80 e poucos anos, já está anunciando a aposentadoria. E eu conheci o José, que é o que tinha 64 anos. Hoje ele deve ter 68 anos por aí, mas foi o que já assumiu o lugar de outro. Então, o meu sonho é um dia participar do Trio Maravilha, que é a patinação de velocidade, e assumir o lugar deles, né? Porque é três, né? Quando um se aposentar, até lá, eu estou treinando, estou participando dos meus esportes, e até lá eu estou tentando. Até lá eu vou ter preparado, né? Vou tá bom, que é na velocidade. Então, o que é que eu aconselho? Eu aconselho você que se considera numa idade avançada, se considera. Ou então você pode até ser mais novo, porque a patinação é o seguinte: ela dá muito medo, dá medo no começo, porque a gente pensa em cair, que nem o pessoal brincava comigo, você vai quebrar o chifre, né? Uma coisa de carinho entre os amigos, né? Então tem todo esse medo no começo, mas uma coisa que eu aconselho é que se você passar por esse obstáculo do medo, dentro de, eu vou dar um mês, dentro de um mês você vai ver que não é nada daquilo, porque você já vai conseguir se equilibrar, você já vai conseguir aprender os primeiros passos e de um mês para frente só vai ser evolução. Porque o segredo da patinação é esse: quanto mais você patina, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você tem o equilíbrio. Quanto mais você participa com outras pessoas que patinam também, você vai aprendendo com um ou com outro, e com o tempo você vai adquirindo a sua própria forma e, consequentemente, perdendo medo. Mas uma coisa que também me deixou assim muito triste, que aconteceu nesse final de semana, não, aconteceu ontem, foi dia 12, um amigo nosso, né, tinha 21 anos, aconteceu um acidente com ele, justamente por ele ter feito aquilo que eu não concordo, que eu ensino, e uma coisa que também eu não faço, que seria você ter um pouquinho de medo. Você não pode perder o medo completamente, porque o medo ele vai te dando uma rédea, né? Então, na patinação da rua tem uma modalidade que eu vou falar mais preguiçosos, né? Tem uma ladeira para subir, a pessoa não quer subir. Então a gente faz aquilo que as pessoas falam, pegar a rabeira. Pegar a rabeira é você pegar no para-choque de um carro, pegar no para-choque de uma moto e fazer com que eles te levem, né? E isso é muito perigoso, porque quando você pega a rabeira, você não está vendo a sua frente. E o que machuca, o que derruba o patinador são os buracos. Não os buracos em si, mas a falta de atenção
de não ter percebido esse buraco. Porque quando você vai para a rua, você tem que saber o básico bem feito. Você não precisa ser um puta de um patinador, mas você precisa aprender o básico bem feito. O básico bem feito é você saber pular, né? Você tem que pular um buraco, um bueiro, isso aí é essencial. Você saber frear. Hoje tem várias técnicas de freio, mas eu sempre insisto no freio T. O freio T, você se equilibra numa perna enquanto a outra perna vira, dando a impressão de um T, e aquela perna que vira, você vai arrastar ela para poder diminuir a velocidade. Então, esse é o freio T. Então, vocês que estão assistindo, o freio T é essencial. Então, seria o freio T, você pular, você ter equilíbrio e atenção nas ruas, né? Porque como quando tem um livro que eu li há muito tempo que falava sobre o deserto, sobre morar no deserto, e o deserto tem muitos perigos, né? Então tinha uma frase que falava assim: você deve amar o deserto, mas amá-lo inteiramente, mas jamais confiar nele, porque ele mata quem se distrai. E a rua é a mesma coisa. Então, o que aconteceu com esse meu amigo ontem, que ele se acidentou, ele pegou uma rabeira de um caminhão, passou num buraco, ele caiu, se acidentou. E hoje ele já não está mais aqui com a gente, né? Que foi uma das coisas que aconteceu de ontem para hoje. Ontem foi dia 12, hoje é dia 13. E o velório dele vai ser 1 hora da tarde hoje. Então, uma pessoa nova, 21 anos, e pelo fato de hoje as pessoas demorarem um pouco a envelhecer, eu falo envelhecer porque hoje eu tenho mais de 50 anos, mas quando eu tinha 14 anos, eu já era considerado um adulto. E hoje você vê, né, eu vou chamar até ele de criança, né? Quando eu tinha 14 anos, eu não queria que ninguém me chamasse de criança, mas hoje mudou tudo, é uma coisa que a gente não compreende. Hoje eu conheço gente com 21 anos, 30 anos, eu chamo eles de criança. Sou de uma época, né, que a gente até envelhecia assim mais rápido, né? Eu me considero, quando eu tinha 14 anos, eu já era adulto, eu já queria ser tratado como adulto, eu me sentia como adulto e tinha toda aquela responsabilidade, aquela consciência. Mas hoje eu vejo os jovens de hoje, né? Eu falo jovens, eu chamo também de criança com 21 anos, com 30 anos, né? E falo para ter essa noção, né? Essa noção de responsabilidade, porque a rua é assim, né? A rua, ela tem que ter muita responsabilidade. E para exemplificar a rua, eu vou contar uma história que eu li num livro, inclusive um livro de Paulo Coelho, que ele falava sobre o deserto, né? Sobre o deserto, que quem vive no deserto, o deserto tem seus perigos, então você tem que amar o deserto inteiramente e jamais confiar nele, porque ele mata quem se distrai, né? A mesma coisa é a rua, né? A gente patina na rua, a gente ama a rua inteiramente, mas a gente sabe que a gente nunca pode se distrair, né? E ter aquela responsabilidade, né? Responsabilidade que eu sempre pego no pé, evitar a rabeira, porque se você está na rua, você está para se exercitar. Então não é porque você vai subir uma ladeira que você vai pegar uma rabeira para subir melhor, né, sem esforço, sem nada. Então não faria sentido e está colocando a sua vida em risco, né? Então o meu conselho, gente, quando vocês, patinadores de praça, né, resolverem irem para a rua, saiba o básico. O básico. Saber frear, freio T, saber pular, saber o equilíbrio e ter atenção. E aqui eu finalizo, vou deixar um conselho para vocês, que, por exemplo, assim como eu, cheguei numa certa idade e resolvi entrar na patinação e recebi muitos conselhos de algumas pessoas dizendo que não era mais tempo para isso. Como se houvesse tempo para a gente crescer, sonhar e evoluir.
Então não vão nesses conselhos. Trate esses conselhos como se fosse uma piada, né? Algo para você dar risada, como eu dou risada hoje desses conselhos quando eu me lembro, né? E, inclusive, eu estou finalizando um livro, né? O livro vai se chamar Como Asas em Rodas, que é resumindo todo esse meu progresso, todo esse meu começo e toda essa época, né, que para mim foi uma época de glória, que foi no final de 2021, que a gente estava passando muitas incertezas por causa da pandemia, e o livro vai terminar em 2022. Mas em 2024 eu estou aqui na ativa. E você já tem editora interessada ou gostaria de deixar o seu contato para se alguém se interessar pela publicação do seu livro? Então, eu não tenho nenhuma editora ainda, inclusive um amigo meu, que eu teve um curso aqui, inclusive aqui no Vale mesmo, que eu já estava a fim de escrever a minha história. Só que foi a partir de um curso que teve aqui de escrita criativa, e eu estava disponível, eu resolvi fazer. E como teste, no final do curso, o professor falou assim, gente, vamos agora ver se vocês levaram a sério, se vocês aprenderam, então eu gostaria de uma história. Aí eu falei sobre isso, ele falou, não, maravilhoso, vamos fazer essa história. Então eu fiz 5 páginas, né, sobre essa história, e depois dessa história eu mostrei para algumas pessoas, e essas pessoas gostaram, né, do que viram, gostaram da minha prática, né, de escrita, e falaram assim, olha, se você fizer, esticar isso, né, para se tornar um livro, a gente publica. Só que isso aí me serviu de incentivo, né? Na verdade, eu não estou interessado tanto em si com a publicação, mas eu estou interessado porque eu achei isso um sinal que eu devia continuar. Então, por causa disso, eu selecionei aqueles amigos, né? Que hoje na patinação tem assim, a gente fala que tem dois estilos de patinador. E esses dois estilos eu evito falar no WhatsApp para não ser cancelado. Mas quando eu estou ao vivo, eu falo diretamente para a pessoa. Hoje a gente tem os sardinhas e os tubarões, né? Os sardinhas seria aquele que está aprendendo, que não tem ainda uma prática muito grande, não se sobressaiu no esporte. A gente chama de tubarões, aqueles que já foram para a rua. Normalmente eu costumo brincar com meus amigos, que eu falo que eu sou meio tubarão, apesar deles me chamar de tubarão, né? E muitas pessoas que a gente chama de sardinha, como é ao vivo, eles não ficam com raiva. Mas eu já cheguei a chamar alguém de sardinha pelo Zap e quase fui cancelado. Então, pelo Zap eu já não chamo ninguém.